Olá pessoal, cá estamos nós para mais um vídeo para abençoar a tua vida. Vamos continuar com o nosso estudo sobre a origem da igreja. Que tipo de igreja queremos ser? Vem comigo e vamos meditar. Sim, quais são as consequências desse abandono do modelo da igreja primitiva, do modelo da igreja dos 2 primeiros séculos, a igreja dos apóstolos, a igreja dos primeiros discípulos de Jesus? Tem consequências. A primeira consequência é que a igreja, que era independente, passou a ser considerada ou ser tratada como uma instituição. E isso é bom? A meu ver, não. Não sei para você, mas a meu ver, não. Por quê? A igreja ela era independente, ela não tinha nenhum vínculo com o Estado. E a partir do momento, lá no evento com Constantino, que ela passou a ser uma instituição, ela passou a ser parte integrante do Estado. E como parte integrante do Estado, ela passou a ficar subordinada à autoridade do Estado. Não é à toa que hoje você vê alguns deputados e até alguns senadores aqui na nossa terra trabalhando para que a igreja ela venha a contribuir com tributo. Pois é, eles querem cobrar impostos da igreja. Se a igreja não fosse uma instituição, não haveria como isso acontecer. Não haveria como, a gente não precisaria de contador, não precisaria de nada disso, aliás, não precisaria nem de tesoureiro. A gente se reuniria quando alguém tivesse alguma necessidade, faríamos a coleta e entregaríamos na mão do necessitado. E pronto. Mas, como ela virou uma instituição, ela precisa de ter uma sede, precisa de ter um CNPJ, precisa de ter inscrições, precisa de fazer declarações de imposto de renda, precisa entregar documentos fiscais de Ministério de Trabalho, etc, 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 etc. Então, esta transformação da igreja em instituição, ela acabou atribuindo um peso, foi ao contrário da Bíblia. Um peso muito grande de responsabilidade e atribuições sobre a sua liderança. E quando eu digo que ela foi ao contrário do contexto bíblico, eu me refiro, por exemplo, ao texto de Tiago, de Atos, capítulo de número 6, o texto da instituição dos diáconos. E por que os diáconos foram instituídos? Para quê? Para que aquele serviço atribuído ali para os diáconos saísse dos ombros dos apóstolos, para que eles pudessem se dedicar muito mais ao ensino e à ministração da palavra. Aí quando a gente transforma a igreja em uma instituição, a gente faz o quê? A gente coloca em cima dos ombros de um pastor de igreja, que agora ele tem que ser pastor e pastor presidente. Aí em cima daquele pastor vão todas as responsabilidades cíveis, jurídicas e o que tiver mais sobre os ombros dele. Então ele tem que dar conta de tudo. Ele tem que dar conta. O pastor tem que saber de contabilidade, o pastor tem que saber de administração, o pastor tem que saber de gestão de regar, o pastor tem que saber de secretaria, o pastor tem que ser o camarada que tem que ser igual bombril. Ele tem que ser de 1001 utilidades e tem que ser bom em tudo, porque se ele errar em uma dessas coisas, certamente ele pagará o preço do seu erro. Então nós colocamos um peso quando saímos do modelo original da igreja, que é a igreja primitiva, e adotamos a igreja que nos foi proposta por Constantino, a igreja como instituição, parte integrante do Estado. Essa é a minha opinião e é como eu vejo, ok? Você tem a sua. Segunda consequência que eu consigo enxergar também nesse abandono do modelo: o surgimento da Igreja Católica. Mas eu não quero falar mal da Igreja Católica e muito menos do Papa. Eu só estou querendo dizer aqui que com todo esse envolvimento histórico e poderio militar adotado pelo papado, ao longo do tempo a Igreja Católica acabou transformando o Vaticano em um Estado. Então a situação da Igreja Católica, ela difere de todas as outras igrejas por causa da situação que ela conquistou ao longo dos anos, mas à custa de muito sacrifício e de muita gente.
ok? É bom estudar um pouco a história para trás para a gente ter, não para criticar ou para falar mal, dizer que não presta, não, de maneira nenhuma, mas para a gente saber e até se situar em relação às suas opiniões e decisões que a gente toma nos dias de hoje. Bom, terceira consequência: fim da igreja independente. Bom, essa consequência eu já citei lá atrás, eu só estou repetindo, na verdade, que a igreja deixou de ser independente. Aí o negócio fica mais complicado. Hoje, qualquer coisa que você pense em fazer, a igreja ela depende do Estado. Tá? Ela depende do Estado. Em quarto lugar, como consequência, eu cito também, que eu consigo enxergar, é a perseguição dos discípulos, que não se renderam à ideia original de Constantino de cultuar no templo. Está permitido agora. Antes de Constantino foi feito uma... Não, está liberado, agora vocês podem cultuar à vontade, né? Então, depois veio Constantino e trouxe o povo, né, para dentro do templo. E aqueles que não aceitaram esta ideia de cultuar dentro do templo, eles passaram a ser perseguidos. E quem não professasse a fé naquela igreja, tá, ele era morto, ele perdia a sua vida. Já trago aqui uma consequência que gerou uma outra consequência, que foi a Inquisição na Idade Média. O processo da Inquisição não é nada mais, nada menos do que isso. Quem não aceitasse a fé na igreja, e aí no caso era a Igreja Católica, tá, ele perdia a vida, ele era torturado, entendeu? Se dissesse que ele estava com demônio, ele era torturado até o demônio sair. Se ele não confessasse a fé na igreja, ele era tido como um bruxo, como um herege, a condenação era a morte na fogueira. Muita gente morreu, muita gente perdeu a sua vida, né? Mais uma consequência que eu consigo enxergar com tudo isso, é óbvio, a distorção do Evangelho. O Evangelho começou a ser distorcido e outra consequência em função disso, a proliferação das heresias. E as heresias acabaram provocando no meio do povo a apostasia. Muita gente acabou se afastando da fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus. Hoje nós temos muitas coisas sendo pregadas por aí, vários tipos de instituições religiosas, né? Homens com ganância em dinheiro, explorando o povo, explorando a fé cristã, a pessoa humilde que crê em Deus, e ele prega, a pessoa acredita, porque às vezes também não tem uma cultura para buscar na palavra, ou às vezes não tem a disposição para gastar o seu tempo estudando, assistindo um vídeo como esse, para poder se instruir na palavra e não cair nas garras dos lobos, vestidos de ovelha, que estão espalhados por esse mundo afora. Um alerta eu deixo aqui, e já partindo para o final desse vídeo. Restaurar a igreja é uma necessidade. Restaurar a eclésia de Cristo é uma necessidade. Porém, restaurar a igreja é a obra que Deus deseja realizar nesses dias. Tá? Restaurar a igreja é a obra que Deus deseja realizar e nesses dias, nesse tempo. Tá? Para isso, querido, ele conta com a própria igreja. Mas quando eu falo igreja, agora eu não estou falando da igreja em instituição. Eu estou falando da igreja formada por pessoas. Igreja formada por mim e por você que me assiste. Nós somos a igreja. E é isso que hoje Deus quer restaurar. É isso que é necessário que a gente tenha consciência de que é uma vontade de Deus para nossos dias e para nossas vidas. E ele conta com quem? Ele conta com homens e mulheres comprometidos, firmes com este evangelho, sabe? E que estejam dispostos a se doar nessa tarefa, a tarefa da restauração da igreja.
que, acima de tudo, o amem o suficiente para isso, porque só o amor a Ele nos motivaria para tal. Deus, Ele aperfeiçoará a sua igreja. Esta é a sua vontade, e esta vontade de Deus, ela será cumprida. Lembre-se do seguinte: Jerusalém estava desolada, seus muros rachados, seus portões estavam destruídos, precisava ser restaurada. Neemias, no capítulo 1, nos mostra que ele não se conformou com a situação de Jerusalém. Do jeito que está Jerusalém, você olha para a tua cidade, eu olho às vezes para a minha cidade, vejo a situação aqui das igrejas, e às vezes realmente penso assim, meu Deus, como é que está a minha cidade? Mas não podemos desanimar. A gente olha para a nossa terra, o Brasil, nossa nação, como é que está meu país, como é que está, meu Deus do céu, os voodoo estão tomando conta, os demônios estão tomando conta. Não é para você desanimar, é para você se levantar. É para você se levantar. Deus conta contigo, como contou com Neemias. Ao ser informado do estado em que se encontrava a grande cidade de Jerusalém, Neemias se perturbou, se perturbou por dentro, e ele não se conformou, porque ele sabia que algo precisava ser feito. A atitude de Neemias não foi porque Jerusalém tinha ficado desolada. Ele pranteou diante do Senhor e clamou pela restauração de Israel, pela restauração da cidade de Jerusalém. Então, o que ele fez? Ele se humilhou, chamou para si a responsabilidade, ainda no capítulo 1, chamou para si a responsabilidade. Toda obra que Deus quer fazer através de nós deve começar em nós. Não olhe para o lado, não olhe para o outro lado, olhe-se no espelho e pergunta: Senhor, estou olhando para o espelho, quem fará esta obra de restauração da igreja? E a resposta vai estar no espelho: é você, sou eu, você que me assiste. Esta obra é nossa. Não vai ser os anjos que vão vir aqui restaurar a igreja. Igreja é responsabilidade de nós que vivemos aqui na terra. Deus nos deu esse presente. É para a gente zelar e trabalharmos em prol dessa igreja. O chamado hoje não é mais para Neemias, mas é para você. Pense nisso. Jesus conta contigo. Retornaremos à origem da igreja. Eu creio. Eu vou ficando por aqui. Agradeço você ter ficado comigo até agora. E que tipo de igreja nós queremos para nós? Por hora eu te agradeço a sua atenção. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e, como sempre, conte comigo.